Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Visualizando a minha tela? Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Sim. Bom dia, professor. Bem, pessoal, então, vamos dar continuidade. Na última aula, nós estávamos falando sobre o teste de sensibilidade, que colocou um finalzinho aqui para nós concluirmos. Vamos concluir e iniciar o diagnóstico de um grupo de micro-organismos aí que vocês vão encontrar no entender de vocês, que são os corpos gram-positivos. Mas antes a gente vai finalizar aqui essa parte que ficou faltando. Então, na aula passada, nós estávamos tratando sobre esse assunto, teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Nós vimos que, ao final do diagnóstico, quando eu já tenho o meu micro-organismo isolado, identificado, eu vou agora testar esse micro-organismo identificado a quais antimicrobianos ele é sensível ou resistente. Nós vimos que a importância disso é para nortear o profissional médico a decidir qual a melhor terapia a ser utilizada para aquele paciente. Então, vou fazer o teste de um grupo de antimicrobianos. Dentre esses antimicrobianos, eu vou ter sensibilidade e resistência, e o profissional médico vai utilizar o melhor antimicrobiano que se adeque àquela situação a qual o cliente, o paciente está submetido. Então, como nós vimos, nem sempre eu vou usar o meu antibiótico mais potente, a minha arma mais potente. Muitas das vezes, dependendo da infecção, eu vou usar um antibiótico que tenha um potencial intermediário, visto que nós temos que pensar na questão das resistências que esses micro-organismos podem adquirir no decorrer do tempo. E foi isso que nós falamos, que essas resistências, elas estão relacionadas justamente com informação genética, com genes responsáveis por produzir resistência a esses antimicrobianos, principalmente presente em plasmídios, que nós vimos que é um DNA extracromossômico presente em alguns micro-organismos. Esse micro-organismo pode criar resistência, e nós vimos que essa resistência ela está relacionada justamente ao impedimento da entrada. Tem várias vertentes, nós trabalhamos algumas. Uma delas é o impedimento da entrada do antimicrobiano na célula bacteriana, através da formação de novos poros na superfície. Depois nós vimos que o micro-organismo também, a segunda vertente, a segunda forma de resistir é criar uma bomba de efluxo. O antibiótico, a molécula antimicrobiana entra nas células, mas a bomba de efluxo de antimicrobianos joga esse antimicrobiano para fora. Nós vimos que essa aqui é uma segunda vertente. Uma terceira vertente que nós vimos é quando esse micro-organismo produz uma enzima e essa enzima acaba se ligando na molécula antimicrobiana, justamente no sítio onde ele ligaria esta proteína para que ele fosse internalizado. Então, quando o micro-organismo produz essa molécula, essa toxina, essa enzima, acaba se ligando na molécula de antimicrobiano, não permitindo mais a sua internalização. E ainda vimos mais uma vertente, que é quando ele produz essas enzimas, e essas enzimas, além de se ligarem ao antimicrobiano, quebram essa molécula antimicrobiana, transformando ela em outra coisa, deixando ela inócua, ou seja, não funcional para a ação sobre o micro-organismo. Nós terminamos falando que esse antimicrobiano presente dentro da célula bacteriana, então o objetivo é que o antimicrobiano entre na célula bacteriana, porque é no interior da célula bacteriana que ele vai impedir a biossíntese de algumas estruturas importantes, como, por exemplo, a parede celular, a biossíntese de proteínas. Aqui dentro, ele impedirá a replicação do DNA e RNA, e nós exemplificamos quais são os antimicrobianos, né? Eu exemplifiquei aqui pelo menos 2 de cada, que tem esta ação. Então, nós vimos que a vancomicina
é um antimicrobiano que impede a síntese da parede celular. Então, quando ela entrar na célula bacteriana, ela vai se ligar em algum passo da biossíntese da parede celular, né? Tem toda uma rota bioquímica para que haja a síntese da parede. A vancomicina se ligará, impedindo com que haja a síntese dos constituintes da parede celular, como, por exemplo, os peptidoglicanos, né? A biossíntese de proteínas, alguns antibióticos impedirão a replicação do DNA e RNA. Isso é essencial para que um micro-organismo se multiplique. Então, tendo esse bloqueio da replicação do DNA, não tem informação genética para construir proteínas, para construir, inclusive, um novo organismo, não deixando essas bactérias ou esses fungos se multipliquem. Metabolismo de folato. Eu trouxe aqui para vocês alguns alvos específicos, justamente para demonstrar por que esse antimicrobiano ele precisa estar dentro da célula bacteriana. Porque todos esses fatores eles ocorrem onde? No interior desse sistema bacteriano que é o citoplasma. Então, agora a gente consegue entender por que o antibiótico tem ação somente quando ele está dentro da célula bacteriana. Nós terminamos falando aqui e eu queria dar um pouquinho mais de ênfase para a questão da metodologia, né? Como é que são feitas essas metodologias? Porque uma coisa é eu ensinar para vocês a metodologia superficialmente, né? Então, nós já vimos que eu faço semeio, nós já falamos de semeio, e nós vimos aqui que para o teste de sensibilidade, olha aí, ó, ainda dá para ver as estrias, tá vendo aqui, ó, estrias de onde eu semeei esse micro-organismo. Então, eu vejo estria em todas as direções e justamente eu quero que cresça uma massa bacteriana. Então, aqui no método do disco de fusão, ou Kibbe-Bauer, que é um método qualitativo, que eu falei para vocês no início dessa aula aqui, ele é um método que ele não quantifica, né? Então, ele não determina qual a quantidade mínima de antimicrobiano. Não, ele vai me dizer se, através do tamanho do halo, se esse micro-organismo ele é sensível ou resistente. Então, qual seria a metodologia aqui? Eu já tenho meu micro-organismo isolado, agora eu vou semeá-lo aqui, né? Isolado e identificado. Vou semear aqui em todas as direções para que cresça essa massa bacteriana. Depois eu vou colocar os discos que eu quero testar. Então, aqui, por exemplo, nessa placa tem 3, 5, 7, 10 discos de antimicrobianos. Então, aqui já está até identificado, né? Para facilitar, a gente pode colocar no fundo da placa. Mas no próprio disco, quando eu compro, já vem a sigla, né? Dizendo, então, por exemplo, GEN, gentamicina, né? Então, aqui o biomédico fez apenas para facilitar a sua leitura, né? Não precisa aproximar muito, esse disco aqui é bem pequenininho, e aí ele já coloca a sigla aqui. Então, aqui, gentamicina, provavelmente aqui é poliniquicina. Então, tem todas as siglas dos 10 antimicrobianos. Então, o que foi que ele fez? Semeou, dispôs os discos de antimicrobianos equidistantes, para que eles não fiquem muito próximos, justamente para não acontecer essa situação em que os halos acabam se encontrando, né? O ideal é que fique assim, ó, separado, que esse halo eu saiba que realmente é em relação a esse disco, e aqui eu tenho aqui uma área convergente que atrapalha um pouquinho. É por isso que muitas das vezes aliás, eu preciso colocar, né, esses discos equidistantes, numa distância adequada, para que depois eu consiga avaliar de qual disco de antimicrobiano foi formado esse ano. Nós temos no mercado também, esses discos eles já vêm como se fosse uma roda de leme, né, de embarcação, de navio, né? Então aqui eu tenho os discos já presos aqui, até facilita, porque aqui eu deveria colocar o quê? Individualmente, então pegaria lá do vidro esse disco, colocaria na placa um por um, e nós já vimos que quanto maior a manipulação, maior risco de contaminação. Então, aqui nessa situação, os fabricantes já facilitam, eles já deixam os discos de antimicrobiano presos a essa região. Então, eu só pegaria e colocaria uma única vez aqui, né?
Então, eles ficam presos aqui, todos os discos, aqui, ó, 3, 5, 8. Aqui eu estou testando 8 antimicrobianos. E vê que ele já vem equidistante, né? Já vem facilitando a minha vida aqui para eu fazer essa leitura adequadamente. Então, independente se eu vou usar os comprimidos, os discos de antimicrobianos individuais ou agrupados, como a gente está vendo aqui, eu vou ter que fazer essa metodologia. Semeio à disposição, né? Vou colocar aqui os antimicrobianos que eu quero testar e vou levar para a estufa durante 24 horas. Após 24 horas, eu vou fazer a medida deste halo aqui, né? Que eu faço em milímetros a medida. Então, eu pego uma régua e vou medir aqui em milímetros. Vou determinar aqui qual o tamanho desse halo? 14 milímetros. Aí eu anoto. Então, vamos imaginar que deu 5 milímetros, vamos dizer. Então, olha, para gentamicina, 5 milímetros. Aí eu vou anotar lá. Né? Então, essa é a medida que eu vou fazer. Lógico que eu vou medir o halo. Discos que não têm o halo formado, significa que é zero, né? Não tem como eu medir. Então, por exemplo, esses 3 discos aqui esses 2, não tem presença de halo. Por aí eu já tiro que esse micro-organismo, ele é o quê? Ele é resistente, ele consegue crescer em direção ao disco de antimicrobiano. E aí o fabricante vai me dar uma tabela, né? Então, o fabricante que me vender esse disco de antimicrobiano ou vender esse aqui, ele vai me dar lá na bula, olha, ele vai dizer, olha, o que tem lá são determinados antimicrobianos, gentamicina, neomicina, colistina, tetraciclina. Então, aqui tem um conjunto de antimicrobianos que ele vai me dizer o tamanho do halo para eu dizer se o micro-organismo é resistente, se ele é sensível ou se ele tem uma resistência que a gente chama de intermediária. Então, vamos olhar aqui para a gentamicina, por exemplo. Né? Vamos imaginar que seja a gentamicina. O fabricante me diz que um halo de 12 milímetros, o micro-organismo é resistente. Então, um halo de 12 milímetros vai me dizer que o micro-organismo é resistente. Um halo de 15, que ele é sensível, ou seja, um halo maior significa que ele tem uma sensibilidade. Então, aqui eu deveria medir o halo, e aí, após eu obter o resultado, eu venho para a tabela para olhar se ele é resistente ou se ele é sensível. E assim eu vou fazer para todos os outros antimicrobianos. Então, eu vou olhar e vou ver se o tamanho do halo, lógico, sempre me referenciando a tabela do fabricante, vai me dizer se aquele tamanho de halo é sensibilidade ou é resistência. Como eu falei para vocês, é um resultado qualitativo. Ele não vai me dizer a quantidade, né? Ele vai me dizer, olha, é sensível ou é resistente. Esse método aqui é um método muito empregado, ele é um método de fácil execução, então aqui não tem muita novidade, né? É eu pegar o micro-organismo isolado e identificado, semear, colocar o disco de antimicrobiano que eu quero testar, colocar na estufa e depois medir o halo e comparar com a tabela se aquele halo medido é referência para sensibilidade ou para resistência. Então, ele é fácil de execução, é de fácil interpretação e é de baixo custo, como eu falei para vocês. Eu posso preparar esse meu meio de cultura. Esses discos de antimicrobianos, ele vem em grande quantidade, eu posso comprar vidros dele. Então, eu compro vidro, eu quero comprar um vidro de disco de antimicrobiano de gentamicina. Eu vou lá e compro. E aí vem 10, 20, 30, 50. Então, dá para fazer vários testes de sensibilidade com esses antimicrobianos. Né? Então, esse aqui é o principal método que a gente utiliza. A relação desse teste aqui do Kidd-Bauer, essa questão da sensibilidade e da resistência é porque esse disco de antimicrobiano ele está impregnado com aquele determinado antimicrobiano, como, por exemplo, eu dei a gentamicina. Então, aqui eu tenho o disco da gentamicina,
E no momento em que eu pego esse disco de gentamicina e coloco ele no meio de cultura, veja só, aqui o meu micro-organismo já está semeado. Depois do semeio, eu vou colocar o disco de antimicrobiano. No momento em que eu ponho o meu disco de antimicrobiano, a própria umidade do meio de cultura, nós vimos, já olhamos na aula passada, na aula prática passada, nós vimos que o meio tem uma certa umidade. Então, essa umidade do meio vai fazer com que o antimicrobiano impregnado nesse disco consiga se dispersar, lógico, de onde? Do centro para a periferia, ou seja, do disco de antimicrobiano em direção à periferia. E vocês vão de convir comigo que próximo do disco eu tenho uma maior concentração de antimicrobiano. Conforme essa distância vai aumentando, a quantidade desse antimicrobiano ela está menor. Então, é por isso que o micro-organismo crescendo nesta direção, ele consegue crescer até um determinado ponto. Por quê? Então, ele consegue crescer até aqui nessa região, porque aqui eu tenho uma concentração que não impede o crescimento do micro-organismo. Então, ele vai crescendo. Então, a gente vê o halo, tá vendo? Então, isso significa que o micro-organismo está crescendo e ele vai crescer até um determinado ponto. A partir desse ponto, ele não consegue crescer justamente porque a concentração de antimicrobianos, quanto mais próxima do disco, mais vai estar concentrada. E aí eu não tenho como crescer, já que esse antimicrobiano afeta o micro-organismo, né? Lógico que vai diminuir só se afetar. Se ele for resistente, o que vai acontecer? Então, olha aqui nesse disco de antimicrobianos que não houve formação de halo. O que foi que aconteceu aqui? O micro-organismo cresceu em direção ao disco, inclusive em volta do disco, onde a concentração daquele antimicrobiano é grande. Então, o que significa isso? Significa que ele é resistente, ele consegue crescer mesmo próximo do disco de antimicrobiano, onde está muito concentrado. E aí não tem a formação de halo, tá vendo? Ou então tem uma formação de halo menor. O que significa um halo pequeno, um halo menor? Significa que o micro-organismo consegue crescer mesmo próximo de uma grande concentração de antimicrobiano. Então, a interpretação que a gente tira dessa questão é que, quando forma halos maiores, lógico, sempre referenciando aquela tabela, porque a gente tem que ter como referência a tabela, porque eu não posso determinar, olha, 14 milímetros é um halo grande. Não, eu tenho que ter referência para poder saber. Então, nós vimos aqui na tabela que tem 12 centímetros, tem 8 centímetros para a colistina, por exemplo. 8 milímetros, desculpa, que é o halo mexe em milímetros. 8 milímetros. Então, veja que eu não tenho uma referência, um padrão. Não, eu tenho relacionado ao antimicrobiano que eu estou testando. É por isso que esta tabela ela é essencial para eu poder determinar. Mas, de forma geral, os halos menores, né, ou inexistentes, como a gente vê aqui na questão do antimicrobiano, elas estão relacionadas com um micro-organismo resistente, que consegue crescer em direção àquela concentração de antimicrobianos, que, como nós vimos aqui na figura, está mais concentrado próximo do disco, né, de antimicrobiano. Então, essa aqui é a metodologia do disco de fusão, que é um método qualitativo que nós falamos. Nós temos métodos quantitativos, como eu falei para vocês. Então, método quantitativo é aquele que eu consigo determinar qual é a concentração mínima de antimicrobianos necessário para impedir o crescimento daquele micro-organismo. E um desses testes é o E-teste. Ele não difere muito do teste do Kibler-Bauer que nós acabamos de falar. Eu vou fazer a mesma metodologia, Eu vou semear o meu micro-organismo em todas as direções para que cresça uma massa microbiana. Só que agora eu compro uma fita, né? Não é mais um disco, é uma fita. E nessa fita, eu vou já mostrar no próximo slide, eu tenho em cada região dessa impregnada uma concentração diferente de antimicrobiano, uma concentração conhecida de antimicrobiano. E eu vou colocar, né? Vou semear o micro-organismo, vou colocar as fitas. Então, eu disponho as fitas aqui. Lógico, cada fita desta é para um
antimicrobiano. Então, aqui eu estou listando 6 antimicrobianos. Cada um desses impregnado com um antimicrobiano. E depois eu não preciso medir aqui, né? Veja como é um método que já me dá uma maior facilidade. Eu não vou pegar a régua para medir, não. A própria fita já vai me dizer qual é a concentração. Então, vai formar um halo, só que agora não é um halo redondinho, como a gente viu aqui, é um halo em forma de elipse, né? Então, aqui eu tenho uma elipse se formando. Esse aqui é o didático, esse aqui é o real, tá vendo? Então, essa região é que não está crescendo o micro-organismo. Então, nessa fita, eu tenho essa elipse, que é a área, essa região externa, que é a elipse, é a área de crescimento bacteriano. Então, aqui está crescendo as bactérias. Aqui dentro é a região onde ela não está crescendo, porque ela chegou até um ponto. Por quê? Porque aqui também os antimicrobianos impregnados nessa fita estão sendo dispersados para o meio, né? Para o meio de cultura que é úmido, como eu falei para vocês. Então, ela tem aqui uma fita graduada de material impermeável, né? E aí a elipse vai sendo formada. E onde essa elipse se encontrar, ou seja, onde fechar, é o que eu determino como concentração inibitória mínima. Aí eu vou lá na fita e olho qual é o tamanho, né? Aliás, qual é a concentração mínima para inibir o crescimento do micro-organismo. Por que mínima? Porque aqui onde a elipse fecha, que o micro-organismo cresce, inclusive encosta na fita, tá vendo? Então, lógico, essas outras regiões, por que ele não encostou? Porque eu tenho uma concentração maior, e aí ele não consegue crescer em direção à fita. Mas aqui vai diminuindo a concentração de antimicrobiano, e chega um momento em que essa concentração já não é mais suficiente para inibir o seu crescimento, aí ele acaba encostando na fita, como a gente pode ver. Então, aqui eu tenho 6 antimicrobianos, e aí, para cada um, eu vou ter uma concentração inibitória mínima, né? Preciso fazer uma leitura. Então, o micro-organismo, nesta região, ele não cresce muito em direção à fita, por quê? Porque a concentração é grande, impedindo o seu crescimento. Mas conforme a concentração vai diminuindo, ele vai crescendo mais em direção à fita. E aí chega o momento em que ele encosta. Então, é aqui neste ponto que eu vou fazer a leitura. Qual é a concentração inibitória mínima para esse micro-organismo? Isso aqui é importante, porque ajuda também a definir a dosagem, né, desse medicamento, desse antimicrobiano que vai ser utilizado. E aí a gente vê que para cada fita dessa tem um padrão, né? Ó, esse daqui já é a concentração mínima mesmo, né? Olha aqui, é aqui no final já que inibe o crescimento. Então, para cada fita vai ter um tipo de elipse. E essa aqui é a fita amplificada, né? Para mostrar para vocês como funciona. Então, lógico, tudo isso aqui é a minha placa, a minha fita está lá dentro. E o micro-organismo crescendo aqui, ó, né? Lembra que eu falei para vocês que no teste de sensibilidade eu posso usar a alça de Drygalski para fazer o semeio? Aqui a alça de Drygalski que foi feita, tá vendo como é concêntrica, ó? É como se fosse um rodozinho que foi passado em toda a superfície da placa. Ela fica perfeita, muito bem semeada. E aí vai crescer a massa de micro-organismos. Após o semeio, eu coloco a fita aqui vai estar com as concentrações, né? Não sei dizer agora para vocês se é micrograma aqui, vamos considerar aqui micrograma, né? Então, ó, 256, ele vai diminuindo, até chegar aqui o 0,16 microgramas. Então, eu tenho aqui uma concentração decrescente de antimicrobiano. E aí você vê que o micro-organismo ele não cresce em direção às concentrações maiores. Né? Este micro-organismo ele chega até essa região. Por quê? Porque o antimicrobiano ele vai ser disperso, né? Ele vai se deslocar da fita. Igualzinho lá no disco, ele vai estar mais concentrado aqui nessa região. E aí ó, vai chegar uma região que ele vai estar um pouco menos concentrado. Mas mesmo nessa concentração aqui, o micro-organismo não consegue crescer em direção à fita. Ele cresce até esse ponto. Conforme vai diminuindo a concentração, ó,
você vê que ele vai crescendo mais em direção à fita. Por quê? Porque a concentração do antimicrobiano está diminuindo. E aí vai chegar aqui, ó, um momento em que ele encosta na fita. E aí eu consigo determinar, aqui seria, ó, a concentração inibitória mínima, estaria aqui entre 1 e o 0,75. Esta seria a concentração inibitória mínima. Vamos considerar 1. Então, se fosse 1 miligrama, o fabricante vai me dizer, olha, está impregnado em miligrama. Então, aqui seria, a concentração inibitória mínima seria qual? 1 micrograma para poder inibir o crescimento. Então, é por isso que a gente diz que esse teste ele é quantitativo, ele consegue quantificar, ele consegue determinar a quantidade inibitória mínima de antimicrobiano. E como eu falei para vocês, isso vai nortear a escolha de dosagem do medicamento, do antimicrobiano para usar no tratamento daquele paciente. Então, lógico que ele vai pegar, dependendo de onde está ocorrendo essa infecção por esse micro-organismo, ele vai pegar uma concentração aqui que consiga realmente eliminar o micro-organismo presente naquele sítio. Então, como eu falei, infecções mais superficiais, né, de tecidos moles, eu uso uma concentração. Se esse micro-organismo estiver causando infecção num órgão mais profundo, uma infecção óssea, onde o antimicrobiano tem uma penetração diferenciada, uma disponibilidade diferenciada nesses tecidos, o médico vai avaliar a concentração que ele vai utilizar nessas situações. Tá? Mas o papel do biomédico é esse aqui, é isolar e identificar o micro-organismo e depois testar a quais antimicrobianos ele é sensível ou resistente. O método pode ser quantitativo, como esse que a gente está vendo, ou qualitativo, como a gente viu lá no disco de fusão. Tá certo? Então, esse é um método. Esses métodos, eles são o que a gente considera métodos manuais, né? Métodos que eu vou realizar ali, né? Eu preciso de CMEI, preciso dispor os discos de antimicrobiano ou a fita, como nós vimos agora. Mas nós temos também, isso acontece muito nos laboratórios comerciais, os testes automatizados, o teste de sensibilidade automatizado. E como eu comentei com vocês na aula prática passada, ela não vai dispensar os métodos manuais. Então, não é eu pegar a amostra, colocar no equipamento e depois ele vai me dizer qual é o micro-organismo e a quais antimicrobianos ele é sensível e resistente. Não é assim que funciona, tá certo? Não é desta forma que funciona. Primeiro que eu preciso, né? Eu tenho todo um trabalho manual aqui anterior ao método automatizado. Porque antes de eu ter o meu micro-organismo isolado, como a gente tem aqui nessa cultura, né? O meu micro-organismo isolado, eu preciso antes do quê? Coletar a amostra, transportar a amostra, semear a amostra, isolar o micro-organismo. Porque eu só posso fazer tanto a identificação do micro-organismo quanto o teste de sensibilidade de forma automatizada quando eu já tenho meu micro-organismo isolado. Então, o método manual ele sempre vai se fazer presente. Onde é que entra o método automatizado? Eu vou falar aqui para vocês voltado para dentro do teste de sensibilidade. Então, aqui na minha placa, eu já teria o meu micro-organismo isolado e identificado. E agora eu vou fazer o quê? O teste de sensibilidade. Eu vou retirar a colônia, né? Aqui só vai ter o tipo de colônia, porque o micro-organismo vai estar isolado. Então, eu vou pegar minha colônia, vou fazer uma suspensão com uma solução que não mate o micro-organismo, né? Então, eu pesco a colônia com a alça e diluo num determinado líquido. Depois eu ajusto aqui a turbidez. A turbidez vai me dizer que quantidade de micro-organismo vai ter naquele líquido lá. E isso é importante, porque o fabricante do Vitek, por exemplo, que é esse sistema automatizado que a gente está falando, ele vai dizer, olha, você tem que fazer uma suspensão do micro-organismo 10 a sexta, 10 a oitava. Então, eu tenho que ajustar aqui. Então, eu pesco a colônia, ressuspendo no líquido, vejo se está na concentração adequada. Se não tiver, põe um pouquinho mais de micro-organismo e aí eu tenho que ajustar
aquela concentração de micro-organismo ótima para que o equipamento faça a leitura. Após isso, esse tubo contendo o micro-organismo que eu quero fazer o teste de sensibilidade vai ser colocado num hackerzinho aqui, tá vendo o tubo? E aí eu vou colocar aquela cartela que eu mostrei para vocês. Qual cartela? Eu vou comprar no site, né, na empresa que está me disponibilizando o produto, aqui no caso a Vai, no Brasil, eu vou comprar uma cartela de teste de sensibilidade. Então, no mercado tem cartelas para gram-positivos, para gram-negativos. Então, essas cartelas que eu vou utilizar. Então, se o meu micro-organismo isolado aqui foi um gram-positivo, eu vou usar uma cartela que tenha antimicrobianos para testar nos gram-positivos. Se o que eu isolei aqui, identifiquei, é um gram-negativo, eu vou comprar uma cartela que tenha antimicrobianos que sirvam para testar os gram-negativos, tá? Então, não é aleatoriamente. Então, para isso também eu tenho que ter esse entendimento, esse conhecimento de comprar a cartela adequada. Porque não adianta e não vai resolver se o meu micro-organismo for um gram-negativo e eu usar uma cartela para gram-positivo, né? Há de convir com isso que não vai dar certo. Mesmo porque eu tenho antibióticos que são usados para bactérias gram-positivas e tenho antibióticos que são usados para gram-negativas. É por isso que o mercado já vende essas cartelas contendo os antimicrobianos a serem testados para cada grupo específico desse, para gram-positivo e para gram-negativo. Então, eu vou colocar minha carteirinha e vejo que agora o hacker já está aqui, né? Perfeito. O meu tubo contendo a minha suspensão de micro-organismo e a minha carteirinha encaixada, com aquele tubinho aqui dentro do tubo. Eu vou colocar dentro do equipamento, que é o Vitek, e lá dentro, o que vai acontecer? Ele vai fazer a sucção desse conteúdo, dessa suspensão contendo micro-organismo, para dentro da cartela. Após fazer essa sucção, tem um laser aqui que corta, né? E aí a minha carteirinha vai ficar lá dentro e esse tubo sai para uma outra região do equipamento. E essa minha cartela, agora contendo a suspensão do micro-organismo, que acabou diluindo o antimicrobiano presente nessa cartela, né, nessas várias colunas, como eu mostrei para vocês lá, vai ficar entubado lá. E aí o equipamento, lógico, sob o meu comando, sob a minha programação, lembra que eu tenho um software que comanda aqui, vai fazer o escaneamento dessas colunas aqui. Então, vou pedir para escanear de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, enfim, eu que vou determinar lá. E é lógico, como é que ele vai determinar, então, professor, que está inibindo ou não o crescimento do micro-organismo? Pela concentração. Lembra que aqui no início, ele pede para você deixar uma concentração adequada de micro-organismo, 10 a sexta, por exemplo. Por quê? Porque aqui ele vai ser o zero, né? Ele aumentou essa concentração, ou aumentou a turbidez, através disso que ele vai fazer a leitura. Ó. Então, vai passar o laser aqui e vai dizer, então, ó, a concentração que eu coloquei aqui foi 10 a sexta. Agora, da 10 a oitava, significa o quê? Que houve um aumento da concentração da turbidez, e com isso ele consegue determinar, olha, se aumenta a turbidez, o micro-organismo está se multiplicando, então significa que ele é resistente. Se diminuir a turbidez ou permanecer a mesma turbidez, o que significa? Significa que aquele antimicrobiano está conseguindo inibir o crescimento do micro-organismo. E aí é desta forma que ele consegue fazer a leitura. E como ele tem o conhecimento, né? Eu já programei aqui, olha, nesse meu primeiro posto tem gentamicina. Então, quando ele passar lá no quadrante, na coluna da gentamicina, ele vai passar o laser. Se estiver aumentando a turbidez, significa que o micro-organismo está crescendo. Então, significa que ele é resistente à gentamicina. Né? É lógico que é o final, né? Após 24 horas, 12, 18, 24 horas, que eu vou ter um resultado final. E aí, no final, vai emitir um laudo final. Então, da amostra que você colocou, da cartela tal, do código de barra tal, ele vai dizer, olha, o micro-organismo que você colocou lá
é sensível a esse, é resistente a esse. Então, veja que aqui é mais facilitado, eu não preciso medir mais, né? Eu preciso fazer esse passo a passo aqui, ó. Ajustar a turbidez, colocar a cartelinha, para que o equipamento faça a sucção e já fique incubado lá dentro. E aí, o equipamento mesmo vai fazer a leitura quanto ao crescimento ou não desse micro-organismo. E com isso ele já emite os laudos dizendo, olha, é sensível a esse grupo de antimicrobianos. Nós vimos lá na cartela que é vários também antimicrobianos, né? 8, 10 antimicrobianos que são testados nessa cartela. Então ele vai dizer, olha, a esse ela é sensível, a esse ela é resistente. E é esse método que é muito utilizado nos meus laboratórios comerciais, né? Lá ele vai colocar lá no resultado qual foi a metodologia utilizada. Então, se foi o VAIP, teste de sensibilidade realizado através do sistema automatizado VAIP, e o resultado vai estar lá. Então, aí eu consigo processar, tem vantagem? Aqui tem, eu consigo processar o maior número de amostras possível, né? Em o menor tempo possível, evita a questão da contaminação, como eu tenho falado para vocês, a manipulação excessiva, ela acaba levando a essa questão da contaminação. Então, é uma forma de eu produzir resultados com qualidade e com rapidez, visto que nos laboratórios comerciais eu tenho uma grande quantidade de amostras para serem analisadas. Então, olha só, essa é a cartelinha que eu já mostrei para vocês lá na aula prática. Então, essa aqui seria uma cartela para gram positivo, tá vendo aqui, ó? Gram positivo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, né? Com concentrações diferentes de antimicrobiano. Porque o sistema, além de dizer que é sensível ou resistente, ele vai dizer a que concentração ele é sensível ou a que concentração ele é resistente. Porque aqui eu tenho uma coluna. Então, se essa coluna aqui for da gentamicina, eu vou ter várias concentrações de gentamicina aqui. E no final ele consegue determinar qual é a quantidade mínima necessária para inibir o crescimento daquele micro-organismo. Então, além do método automatizado ser mais rápido e mais eficiente, ele ainda é um método quantitativo. Então, ele consegue determinar a quantidade mínima para inibir o crescimento. Então, essa aqui é uma cartela, vê que vem com código de barra, e que eu vou botar lá no programa, porque para programar tudo é direitinho, porque o equipamento sozinho não vai trabalhar, eu preciso conhecê-lo. E aí vocês poderiam perguntar ao professor, como é que eu vou saber disso? Tem como ensinar? Normalmente, é rotina nos laboratórios você só ter o treinamento para aquele equipamento, porque não tem como você aprender sozinho, né, um equipamento desse. Então, o fabricante põe lá o equipamento, ele dá treinamento para a equipe, inclusive faz treinamentos, atualizações periódicas para que você consiga utilizar. Além do que você tem também uma assistência técnica desses equipamentos que vão ajudar você em alguma dúvida, em alguma dificuldade. Tá certo? Então, essa é a cartela para o antimicrobiano, para gram-positivos, né? É lógico que aqui eu teria que usar quem? Uma suspensão de micro-organismos gram-positivos, visto que a cartela é para gram-positivos. O tubinho aqui, contendo essa suspensão, vai haver aquela sucção e essa micro-organismo vai cair em cada poço desse individualmente, né? Sem misturar. Aqui tem umas canaletas que levam especificamente para esses pontos, sem uma entrar em contato com a outra, né? Isso aqui é o poço amplificado, só para mostrar o que tem lá dentro. Então, lá dentro aqui de cada poço desse, vai ter um meio de cultura liofilizado, tá vendo? E misturado com esse meio de cultura vai ter o quê? O antimicrobiano que eu quero testar. Então, aqui nesse pozinho tem a mistura de nutrientes, porque não esqueça que eu preciso que o micro-organismo esteja viável e que ele tenha os substratos necessários para se multiplicar. E se ele não tiver, como é que eu vou determinar se o que está impedindo o crescimento dele é o antimicrobiano ou a falta de nutrientes? Né? Eu não tenho como. Então, é por isso que em cada poço desse tem o quê?
tem o DIS, tem o meio de cultura. A gente vê que tem uma corzinha aqui dentro, né? Então, tem um pozinho contendo nutrientes e o antimicrobiano que eu quero testar. Quando eu compro a cartela, vem liofilizado, né? Foi retirado todo o líquido daqui. E quando há sucção, o líquido vai cair aqui, ó. Em cada poço desse, como eu falei para vocês. E em cada poço desse vai cair um líquido e vai diluir, ó. Então, em cada poço desse, acaba sendo um micro meio de cultura. Em cada pocinho desse aqui é um meio de cultura, é como se fosse uma placa em miniatura, em que tem nutrientes e tem o antimicrobiano que eu quero testar aqui. Lógico, na forma líquida, né? Então vai diluir e esse pocinho vai ficar cheio agora do líquido, contendo o micro-organismo que diluiu o meio de cultura e o antimicrobiano. Pronto. Vai ficar incubando lá. O que vai acontecer aqui dentro? No decorrer do tempo, se o micro-organismo se o antimicrobiano não conseguir inibir o crescimento do micro-organismo, ele vai se multiplicar aqui. E aí, quando o laser passar para fazer a leitura, ele vai ver que houve uma mudança na turbidez aqui de cada poço desse individualmente. E aí ele vai determinar, através desse aumento ou diminuição da turbidez, se houve a inibição ou a promoção do crescimento do micro-organismo. Tá? Esse método automatizado, eu estou dando ênfase aqui para a questão do teste de sensibilidade, mas eu posso comprar uma cartela para fazer a identificação do micro-organismo. Então, eu faria a identificação também do micro-organismo. Então, se fosse aqui o método no mesmo equipamento, tá? É lógico que eu compraria uma cartela diferente. Uma cartela que agora não contivesse mais do que os antimicrobianos, mas contivesse o quê? O meio de cultura e o teste bioquímico que eu quero ver se o micro-organismo é ou não. Nós não vimos que a identificação da espécie do micro-organismo ela se dá através da análise bioquímica das características daquele micro-organismo. Então, uma cartela de identificação, ela também teria em cada coluna dessa aqui um teste bioquímico. Então, isso aqui seria, vamos dizer, lá na família Enterobacteriaceae que a gente viu. Então, uma coluna seria para ver a fermentação ou não. Outro poderia ser teste do citrato. Outra poderia ser teste de Vogt-Proskauer. Né? Então, eu compraria agora uma cartela para identificação do micro-organismo. E aí vocês poderiam me perguntar, então vai eliminar o meu trabalho manual? Não. Eu só posso analisar o equipamento automatizado, ele só vai analisar bioquimicamente o micro-organismo. Então eu preciso, antes disso, para fazer a identificação do micro-organismo, coletar amostra, transportar amostra, semear no meio de cultura, isolar esse micro-organismo, e é só após o isolamento que eu faria os mesmos processos, agora não para teste de sensibilidade, mas para sua identificação. Nós vimos que as análises anteriores, né, macroscópica, microscópica e cultural, elas servem para definir a que grupo o micro-organismo pertence, né? A que gênero. Eu consigo determinar, até na cultura, eu consigo determinar a espécie. Eu preciso fazer análise bioquímica para determinar a espécie desse micro-organismo. Então, no caso da identificação, o que é que o sistema automatizado vai fazer? Ele vai fazer a identificação bioquímica desse micro-organismo. Então, no micro-organismo isolado, seria feita uma suspensão, uma determinada concentração, colocado no raco, comprado uma cartela com uma bioquímica específica daquele micro-organismo que eu isolei aqui. Então, se eu isolei aqui família Enterobacteriaceae, eu tenho que comprar uma cartela para a família Enterobacteriaceae, ou pelo menos para o grupo ao qual ela pertence, que são os gram-negativos. Então, eu compraria essa cartela, e aí nessa cartela o que iria conter? Os testes bioquímicos capazes de me definir a qual espécie pertence aquele gram-negativo. E aí o procedimento do equipamento é o mesmo, né? Colocar no rack, colocar dentro do equipamento, vai haver a sucção do material, o corte
com o laser e o material vai ficar incubado. E aí, no final, que o equipamento vai fazer? A leitura também. Agora, não mais de crescimento ou não crescimento, porque aqui o meu micro-organismo deve crescer. Por quê? Porque na cartela utilizada para a identificação do micro-organismo, vou ter um meio de cultura nutritivo que permita o seu crescimento. O que é que o equipamento vai ler? Ele vai ler, após o crescimento do micro-organismo, se ele utiliza aquele substrato que eu estou testando. Então, se nesse primeiro poço aqui, nessa primeira coluna, for a fermentação, ele vai ver se o micro-organismo fermenta, utiliza aquele açúcar ou não. A leitura é feita através da mudança de cor, igualzinho a gente faz no método manual. Então, se aqui o meio é amarelo, ou se o meio é vermelho, e transforma para o amarelo, o equipamento vai conseguir fazer a leitura através do comprimento de onda. Quando o laser passar aqui, ele vai fazer a identificação. Opa, esses fósforos contendo micro-organismos se multiplicando estão mudando do vermelho para o amarelo. E isso ele consegue identificar como a micro-organismo fermentando o açúcar, por isso está mudando a cor. E aí, lógico, cada poço desse vai ser um princípio do teste igualzinho lá na forma manual. Então, aqui, o método automatizado ele vai servir, sim, para duas coisas. Para a identificação do micro-organismo, mas não é pegar a amostra e colocar lá e o equipamento sozinho vai fazer. Não, ele vai fazer a análise bioquímica do micro-organismo. E, através da análise bioquímica, ele vai dizer a qual espécie pertence. E no caso do teste de sensibilidade, o método automatizado vai servir para determinar qual antimicrobiano ele é sensível ou resistente, e ainda determinar a concentração, visto que é um método quantitativo. Tá? Então, isso vai facilitar grandemente, porque uma coisa é eu processar uma amostra aqui nas nossas aulas práticas, outra coisa é eu processar 10 amostras em um laboratório pequeno, e outra coisa é eu processar 2.000 amostras em um laboratório comercial maior. Tá? Então, esses equipamentos automatizados, eles vêm aí para dar um up, né? Com qualidade, né? Com qualidade. E ainda minimizando gastos de material, gastos com pessoas, diminuindo o risco de contaminação, porque quanto mais eu manipulo, mais é o risco da minha contaminação. Tá? Então, fiquem cientes que, tanto para o teste de sensibilidade, quanto para a identificação do micro-organismo, eu tenho esses métodos automatizados. E este aqui não é o único, tá? Este não é o único. Eu estou falando de um equipamento especificamente. Temos no mercado outros equipamentos que também terão um funcionamento diferente, mas a finalidade é a mesma. Seja ele fazer o teste de sensibilidade, seja ele fazer a identificação bioquímica do micro-organismo, certo? Então, aqui a gente encerra essa parte do diagnóstico, do teste de sensibilidade, né? Que é o último passo do diagnóstico microbiológico que nós falamos. Então, é o último passo dessa sequência de eventos que a gente utiliza para fazer a identificação do micro-organismo. Então, nós vimos que para fazer um diagnóstico microbiológico, eu tenho um caminho a seguir, né? E nós falamos desde o início do semestre aqui, é a solicitação adequada, é a coleta do material solicitado, é o transporte adequado e transporte e armazenamento adequado da amostra. E aí eu começo a minha análise, né? Minha fase analítica, que é analisar macroscopicamente, microscopicamente, culturalmente e bioquimicamente. Então, quando eu começo a minha análise na fase analítica, com essas características, sejam elas macroscópicas, microscópicas, culturais e bioquímicas, são suficientes para eu determinar a qual espécie, a qual grupo aquele micro-organismo pertence, falando manualmente. E no final, após a identificação e isolamento desse micro-organismo, a gente ainda tem o teste de sensibilidade, que na maioria das vezes as culturas vêm sendo solicitadas. Solicito cultura mais o teste de sensibilidade.
Então, aqui, findando este assunto de teste de sensibilidade, a gente finda este caminho teórico que estará presente no dia a dia de vocês, para vocês fazerem o diagnóstico microbiológico. E agora, para a gente dar continuidade, a gente vai tratar sobre como ocorre, o diagnóstico microbiológico de alguns grupos importantes que se farão, de micro-organismos que farão presente no dia a dia de vocês. Então, vamos começar aqui no plano de aula de vocês tem diagnóstico de cocos gram-positivos. Então, nós vamos falar aqui, fazer uma introdução, e na próxima aula a gente já tratará sobre o diagnóstico de um gram-positivo especificamente. Lógico, utilizando todo este caminho, macroscópio, microscópio, cultura e bioquímica, definindo assim o micro-organismo isolado presente na tua amostra biológica. Mas eu não tenho como identificar algo se eu não conhecer. Então, a gente já conversou algumas características aqui de bactérias, quando a gente falou de morfologia, dos fungos. Mas agora nós vamos trabalhar sobre um grupo específico, que são os cocos gram-positivos. E para conseguir encontrá-lo, isolá-lo, identificá-lo, eu preciso ter alguns conhecimentos um pouco mais aprofundados sobre esses micro-organismos. Então, aqui a gente tem algumas considerações sobre esse grupo de cocos gram-positivos. Ele é o segundo grupo de micro-organismo mais frequentemente isolado nas amostras clínicas. Por que eu estou falando dele? Por que está no plano de aula ensino de vocês? É porque ele é o segundo grupo de micro-organismo mais comum, então vocês verão muito no dia a dia de vocês esse grupo dos cocos gram-positivos. Isso fará presente. Ele é o segundo grupo mais frequente isolado nas amostras clínicas, perdendo apenas para um grupo que nós ainda falaremos, que é a família Enterobacteriaceae, onde eu tenho inúmeras espécies que são agentes patogênicos. Não é à toa que eles são o primeiro grupo de micro-organismo mais isolado nas minhas amostras clínicas. Então, vocês precisam sair daqui desse curso sabendo como identificar pelo menos esses dois grandes grupos, as famílias Enterobacteriaceae, que são os bacilos gram-negativos, e os cocos gram-positivos, e aí a gente vai dar um representante para vocês deles, no caso aqui é o Staphylococcus aureus, que a gente vai falar na próxima aula. Então, eles farão presente em grande quantidade. Os cocos gram-positivos são organismos ubíquos, ou seja, encontrados em diversos ambientes, em diversos locais, no meio ambiente, em animais. Então, meio ambiente, água, alimentos, no próprio solo eles estão presentes. Então, eles são encontrados no meio ambiente. São encontrados em animais, em outros animais, em animais nós, seres humanos. Então, nós albergamos como microbiota diversos grupos de cocos gram-positivos em diversas regiões, inclusive cocos gram-positivos patogênicos presentes no nosso corpo, constituindo nossa microbiota, como estafilococos, por exemplo. Eles são habitantes comensais da pele, e mucosa humana, como eu falei para vocês, então estão presentes no nosso trato respiratório, na nossa própria pele. Eles estão presentes nesses locais. Eles são habitantes comensais da pele e das nossas mucosas. A ubiquidade dificulta esse isolamento. Então, por que a ubiquidade? Ubiquo significa que é encontrado em diversos locais. Então, a ubiquidade, ou seja, a presença desse micro-organismo em diversos locais, ele dificulta o isolamento e a interpretação de amostras clínicas. Porque vocês vão de convir comigo. Eu acabei de falar que ele é comensal da pele. Então, se eu manipular essa minha amostra inadequadamente, vamos dizer, sem luva, que lógico que não vamos fazer, porque nós já temos conhecimento que não se faz isso. Mas eu vou manipular, eu vou transportar essa amostra inadequadamente, eu posso levar esse micro-organismo para a amostra biológica. E aí ele vai ficar presente, eu vou fazer o isolamento dele, mas talvez ele não tenha vindo da amostra biológica coletada, ele foi adicionado ali. Por quê? Ele é ubíquo.
ele está nas superfícies, ele está na nossa pele, né, em alguns materiais. Então, é por isso que eu digo que a ubiquidade, ela dificulta o isolamento. E eu tenho que ter critérios, né, bem definidos para ter certeza de o que quando eu identificar um copo gram-positivo, que ele realmente veio lá do local de onde foi coletada a amostra e não de uma manipulação inadequada, né? Então, essa dificuldade no isolamento e na interpretação de amostras clínicas, ela se dá por essas situações, né? E é lógico que o profissional que vai receber o teu resultado, ele vai ter condições, informações mais privilegiadas para definir se o que você isolou realmente foi de lá, do sítio infeccioso ou se foi da tua manipulação inadequada. Então, por exemplo, nos casos de diagnóstico clínico, ele faz uma relação entre o que você isolou e o caso clínico do paciente. Então, o médico ele tem essa informação, o biomédico não. O biomédico ele só tem a amostra. Ele só sabe de onde veio aquela amostra. Ele não tem a característica clínica do paciente. E é lógico que quando você chegar com o resultado lá, o médico vai avaliar. Opa, esse micro-organismo isolado, ele condiz com a clínica do meu paciente, né? Então, ele tem mais condições de saber. É por isso que, como você não tem acesso a essa informação, você tem que tomar cuidados mínimos, né? Com essa sequência de análise, de coleta adequada, de transporte adequado, de manipulação da amostra adequadamente, para que você não acrescente informação na tua amostra. Nós temos visto, inclusive na última aula prática, nós fizemos isso. O cuidado que nós tivemos com a amostra. A amostra já chegou para a gente analisar, nós preparamos um ambiente, né, para manipular essa amostra. Então, limpamos a cabine, colocamos no ultravioleta, depois inserimos a amostra e quando formos manipular, manipulamos com luva, sempre passando álcool, né, nas superfícies para minimizar a possibilidade de acréscimo de informação naquela amostra que nós estávamos analisando. Então, esses cuidados que você tem que tomar para você não acrescentar informação. Então, acrescentar informação seria colocar o micro-organismo de forma inconsciente, vamos dizer assim, naquela amostra, porque eles estão presentes em todos os lugares. E ele é um patógeno, independente se ele veio na amostra ou se ele está no ambiente, ele é um patógeno, né? Eu tenho grupos de cocos gram-positivos que são patógenos. Então, imagina o Staphylococcus aureus, eu isolar lá, e ele não veio na amostra, ele veio da minha mão, da minha manipulação inadequada. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões aqui. Não esqueça que a gente está falando de cocos gram-positivos, mas isso também acaba extrapolando para outros micro-organismos que também estão presentes no ambiente, que também estão presentes na minha manipulação inadequada. Então, tem que tomar cuidado. Na próxima disciplina, Microclínica 1, vocês vão trabalhar todas essas questões, como manipular adequadamente uma determinada amostra biológica, para que não haja contaminação, o passo a passo, né, das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Vocês trabalharão, deixarão esse assunto aqui um pouquinho mais consistente, para vocês já vão sair com essa ideia plantada na cabeça de vocês, para germinar na próxima disciplina que vocês farão no curso de vocês no próximo semestre. Os cocos gram-positivos, eles causam infecções locais e sistêmicas. Então, pode ser um furúnculo, por exemplo, que é uma infecção localizada, causada pelo estafilococo. Mas o estafilococo também pode causar uma infecção na corrente sanguínea, por exemplo, que é uma infecção sistêmica. Então, estou falando de um representante deles apenas, um representante dos cocos gram-positivos, que é o que a gente vai dar ênfase, que é o Staphylococcus aureus. Ele pode causar infecções locais ou sistêmicas, e isso aqui é importante saber. Tem grupos pertencentes aos cocos gram-positivos que são patógenos, e a sua patogênese ela está relacionada com os estafilococcus na produção de exotoxinas, de enzimas, né, que podem atuar em locais diferentes. Então,
Então, não é porque eu tenho, por exemplo, uma infecção na pele causada pelos estafilococos que ele vai causar problema só naquela região. Se essa infecção se expandir e esse micro-organismo produzir essas exotoxinas e enzimas, elas acabam sendo absorvidas pelos nossos líquidos corpóreos e agora acabam circulando no nosso corpo. É por isso que, mesmo a infecção sendo localizada na pele, eu posso ter repercussões sistêmicas, né? Essa toxina produzida ela pode atuar em outras regiões, visto que ela é absorvida, ela cai nos nossos líquidos corpóreos e aí ela pode ser transportada para determinadas regiões. Então, não é porque é localizada que não vai causar um problema sistêmico, pelo contrário. Inclusive, esse micro-organismo ele pode sair desta região pontual, localizada e ir para outros ambientes. Basta que ele caia na corrente sanguínea, né? E aí ele tem possibilidade de estar em diversos locais. Eles também estão envolvidos em intoxicações alimentares, isso é muito comum da gente ver. Eu tenho falado para vocês que vocês não analisarão somente amostras biológicas, amostras de vida de seres humanos. Às vezes vocês analisarão amostras ambientais, amostras alimentares. Por quê? O que vocês vão identificar lá? Pessoas então precisam fazer um curso paralelo? Não. É o mesmo sistema, com pequenas adaptações que vocês vão fazer para identificar. Então, a presença do estafilococcus no alimento. Você vai pegar a amostra alimentar, vai semear no meio de cultura específico para que cresça estafilococcus, vai ver se ele está presente ou não. A identificação bioquímica dele será a mesma, independente se ele está num produto alimentar ou se ele está numa amostra biológica. A mesma coisa a água, né? Uma amostra ambiental. Eu quero saber se tem coliformes fecais na água. Eu preciso fazer apenas pequenas adaptações, mas a metodologia, o esqueleto do diagnóstico é o mesmo. É coletar a amostra, transportar adequadamente, é semear no meio de cultura adequadamente, é fazer uma análise adequada dessa amostra. Então, em análises de alimentos e análises de produtos ambientais, vocês precisarão fazer apenas pequenas adaptações, mas o esqueleto do diagnóstico é esse. É verificar se naquela amostra a ser analisada está presente o agente de busca, né, o agente patogênico que você procura. No caso que os cocos gram-positivos estafilococcus causam intoxicação alimentar, ele causa também patologias como a síndrome da pele escaldada, presente muito em neonatos, né, onde descama a infecção, o micro-organismo se instala na pele e acaba produzindo substâncias, toxinas, que acabam fazendo com que aquele tecido morra. E aí sai a pele, literalmente, como se fosse uma pele escaldada, queimada, né, produzida pela toxina daquele micro-organismo. Esse micro-organismo é tão importante que ele também causa síndromes, como, por exemplo, do choque tóxico. Agora, isso depende de onde? Da extensão da infecção, da localização da infecção. Tá certo? Então, é um conhecimento que a gente precisa. Então, já sabemos que o grupo dos cocos gram-positivos, eles estão no segundo maior grupo de micro-organismos mais frequentemente isolados, que estão presentes em diversos locais, por isso são considerados lubicos, né? E que causam infecções, sejam elas locais, sejam elas sistêmicas, ou sejam infecções ou presença em amostras alimentares. Então, essa questão aqui, essa figura, só para exemplificar para vocês. Então, se ele está presente na minha mucosa e na minha pele, como eu falei para vocês, se eu fizer uma manipulação inadequada do alimento, eu acabo contaminando esse alimento. E depois, ao ingerir esse alimento, seja o micro-organismo pela sua multiplicação, ou seja, as toxinas produzidas por ele, vai me causar um problema, que são as intoxicações alimentares. A síndrome da pele escaldada, como eu falei para vocês, onde ele vai se instalar, né? Aqui a gente está vendo localizado, mas em crianças é o corpo todo, né? Então tem a morte, né? A produção, a multiplicação dele e a produção de toxinas faz com que esse tecido morra, né? Aqui no caso dando essa característica de pele escaldada, né? E por isso chama-se síndrome da pele escaldada.
Se esse micro-organismo sai desta região e cai no meu líquido corpóreo, na minha circulação sanguínea, eu posso ter, por exemplo, o choque tóxico. Então, aqui a gente vê que por que ele se faz presente em diversas amostras biológicas? Porque ele é um micro-organismo que tem uma capacidade imensa de se estabelecer em diversos locais. Então, ele pode causar infecção na pele, infecção na corrente sanguínea, infecção uma gastroenterite, por exemplo, pneumonias. Então, é uma diversidade de locais que esse micro-organismo consegue se estabelecer. Além do que, esse micro-organismo ele tem um aumento no número de infecções e resistência aos antimicrobianos, né? O assunto que nós acabamos de falar. Então, um micro-organismo ou um grupo deles, como no caso dos focos gram-positivos que a gente está falando aqui, que tem a capacidade de resistir a diversos antimicrobianos, é um ponto de preocupação que eu devo ter. Porque se ele resiste aos antimicrobianos que eu uso para eliminá-los, eu já fico aí com o pé atrás, muito preocupado com esta situação. Então, além de causar um grande número de infecções, eles também produzem resistência a antimicrobianos. Então, o microbiologista clínico, biomédico, ele precisa estar familiarizado com a caracterização desses micro-organismos. Então, precisa saber que ele onde ele vive, que ele é um agente patogênico, por que ele é um agente patogênico, em que grupo ele está taxonomicamente incluído. Então, a taxonomia dos focos gram-positivos, eles estão dentro de uma família chamada Micrococci. E aí dentro eu tenho gêneros como os planococos, micrococos, estomacocos e estafilococos. Desse aqui o que mais nós conhecemos é qual? O gênero Staphylococcus. Esse gênero é um gênero importantíssimo que está o Staphylococcus aureus, que é o que a gente vai conversar. Esse gênero, como eu falei para vocês, é um gênero de importância clínica grandiosa. Então, como nós vimos aqui, ele é capaz de causar infecções em diversos locais, se nós tivermos falar de amostras humanas. Então, diversas espécies desse gênero Staphylococcus estão envolvidas em infecções humanas. Então, o Staphylococcus aureus, o epidermídeos, os saprofíticos, o hemolítico, cada um desses tem uma representatividade dentro das infecções humanas. Mas a principal deles é o Staphylococcus aureus, que, como eu acabei de falar para vocês, é capaz de estabelecer infecções em diversos locais. É por isso que nós daremos ênfase no diagnóstico do Staphylococcus aureus. Então, quais são as características microbiológicas? E aí a gente já entra para a questão do conhecimento desse grupo de micro-organismos. Primeiro que nós já sabemos que eles são cocos, são bactérias na forma de cocos e que são gram-positivos. Então, a característica microbiológica, eles são cocos gram-positivos. Eles são imóveis. Por que são imóveis? Como eu falei para vocês, quem tem flagelo, tem estrutura de movimentação, normalmente são os bacilos. Então, eu estou falando de cocos. Cocos normalmente não têm flagelos. Então, por isso, eles são imóveis. É uma característica. Vocês vão ver que é importante eu saber que ele é imóvel, saber que ele não tem essa estrutura, não tem flagelo. Porque se eu sei isso, eu não vou colocar no teste bioquímico para identificar esse grupo aqui, teste de motilidade. Que lá para os bacilos gram-negativos, para a família Enterobacteriaceae, nós vimos que é essencial eu determinar se ela é móvel ou não. Porque eu tenho ali dentro da família integrantes que têm flagelo e integrantes que não têm flagelo. Então, eu saber que aqui os focos gram-positivos são imóveis já me ajuda a não colocar um teste que não vai servir, não vai me responder questão nenhuma. Não são formadores de esporos, né? Então, a maioria deles não forma esporo, que é aquela estrutura de resistência que nós vimos, conversamos quando falamos de estruturas bacterianas. São catalase positivo, é um teste importante que eu vou fazer. Então, os cocos gram-positivos, na verdade, o gênero Staphylococcus, ele é catalase positivo, que é um teste que nós vamos fazer
lá na bateria bioquímica. Então, se ele pertencer, se eu identifiquei ele dentro do gênero Staphylococcus, ele necessariamente tem que ser catalase positivo, que é o teste que a gente faz aqui usando o peróxido de hidrogênio, né? É um teste bioquímico novo, que nós ainda não falamos. Então, eu vou pegar a colônia do micro-organismo, né? Vou pegar o peróxido de hidrogênio, coloco 2 gotas aqui, pego o micro-organismo e faço uma distensão aqui. Se formar essa espuma, o que significa? Que ele é catalase positivo. Não formou catalase negativo. Então, o teste da catalase, ele quer verificar se o micro-organismo tem dentro do seu citoplasma uma enzima chamada catalase. A catalase, ela age sobre um substrato que é o peróxido de hidrogênio, ou a água oxigenada, como queira chamar. Então, quando eu pego o micro-organismo e coloco em contato com o substrato e não tem a reação, significa que ele não tem a catalase. Quando eu pego a colônia do micro-organismo e coloco em contato com o substrato, a catalase vai reagir com o peróxido de hidrogênio, transformando o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio. Então, ele quebra o peróxido de hidrogênio. A enzima catalase quebra o peróxido de hidrogênio, transformando em água e oxigênio, que é liberado, formando essas bolhas aqui, e a gente vê a reação. Então, é um teste bioquímico? Eu consigo agora visualizar, através da formação de bolhas ou não, se aquele micro-organismo tem a enzima chamada catalase. E não esqueça que nós estamos falando de uma molécula, né? De uma enzima que é invisível ao olho nu, e nem no microscópio a gente consegue ver. Mas eu consegui fazer um método que consegue me revelar a sua presença ou a sua ausência. Inclusive, esse método é um método de triagem. Porque dentre os cocos gram-positivos, os cocos gram-positivos é um grande grupo de bactérias. E eu posso dividi-los agora em 2 grandes grupos, os catalase positivos e os catalase negativos. Então, esse grande grupo, ele tem integrantes que têm catalase e integrantes que não têm. O grupo dos estafilococos, ele vai ter a presença dessa enzima que é a catalase, e eu posso fazer um teste rápido, né, que vai me revelar se ele é positivo ou não. Tá? Então, é um teste que a gente vai fazer. A maioria deles é anaeróbio facultativo. Então, nós já conversamos sobre isso quando falamos de bactérias. Então, o anaeróbio facultativo é aquele micro-organismo que cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Então, tendo oxigênio, ele se multiplica, ele sobrevive. Não tendo, ele faz da mesma forma. Então, ele é um micro-organismo adaptável em diversos ambientes, diversas atmosferas de oxigênio. É por isso que ele causa infecções em diversos locais. Porque na pele, ele vai causar infecção? Vai. Tem oxigênio? Tem. No ambiente, num tecido mais profundo, que tem uma diminuição do oxigênio, ele vai conseguir se estabelecer? Vai. Então, micro-organismos anaeróbios facultativos são micro-organismos altamente especializados para conseguir sobreviver em diversos ambientes relacionados à atmosfera de oxigênio. Então, é uma característica que a maioria são anaeróbio facultativos. Né? E aí nós terminamos aqui falando das características microbiológicas. Então, nós já sabemos que esse grupo é o quê? É o grupo dos cocos gram-positivos, e que dentro desse grupo nós temos alguns gêneros importantes, dentre eles gêneros que são representados por alguns agentes patogênicos. Então, vamos lá. Formato cocos gram-positivos, aqui é o arranjo que eles assumem, e esse arranjo que eu vou conseguir visualizar lá na microscopia, que vai determinar a qual grupo este micro-organismo pertence. Né? Se é o grupo dos estreptococos, dos estafilococos, das sarcinas, né? Então, esses cocos gram-positivos, eles têm vários representantes. E o que nós vamos falar e dar ênfase como é feito o diagnóstico é o diagnóstico do Staphylococcus aureus, que nós trataremos na próxima aula. Então, na próxima aula,
nós falaremos especificamente como é feito o diagnóstico do Staphylococcus aureus, do início até o final, da análise microscópica até a análise bioquímica, para a gente ter uma ideia, uma aplicabilidade dessa parte teórica que nós vimos aqui, de como é feito o diagnóstico microbiológico. Tá certo, pessoal? Nós vamos encerrar hoje por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente tem aí uns 5 minutinhos aí para responder essas questões para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, só uma dúvida. No teste de catalase, as catalases podem ocorrer em ambas bactérias ou não? Não, tem alguns grupos, mesmo dentro dos cocos, então eu faço esse teste dos cocos gram, não como faço para outro micro-organismo, mas para que serve o teste da catalase? Ele serve para determinar. Então, imagina que eu estou trabalhando com cocos gram-positivos, que é o que a gente está vendo aqui. Mesmo dentro dos cocos gram-positivos, eu tenho alguns que são catalase positivo e alguns que são negativos. Então, quando eu faço esse teste, eu pego o grupo grande dos cocos gram-positivos e agora eu acabo dividindo em dois, os que são positivos e os que são negativos. Então, imagina que o micro-organismo que está crescendo lá é coco gram-positivo, mas ele está dentro do grupão, por enquanto. Quando eu faço o teste da catalase, agora eu posso dizer, olha, ele é positivo, então agora ele fica desse lado. Ele separa dos cocos, dos catalases negativos. Tá? Então, dentro do grupão, tem uns que têm catalase e outros não. Então, se o meu objeto de busca, no caso que a gente vai trabalhar aqui, é o Staphylococcus aureus, e eu fizer o teste da catalase e eu estiver pensando que é o Staphylococcus, necessariamente ele tem que dar o quê? Catalase positiva. Tá? Então, o teste serve para triar, fazer uma triagem. Então, dentro desse grupo dos cocos gram-positivos, eu vou triar agora a qual grupo ele pertence, dos positivos, dos catalases positivos ou dos catalases negativos. Isso já vai me ajudar, porque, veja, que eu estou caminhando em direção ao meu objeto, que é o agente patogênico, que é o micro-organismo que eu estou imaginando que seja. Então, quando eu faço esse teste, eu já consigo eliminar uma grande possibilidade de micro-organismos patogênicos que são catalase negativa. Tá certo? É para isso que serve. E é por isso que a gente faz logo no início. O primeiro teste que a gente faz é esse. Então, eu pego a colônia e já faço o teste lá para tentar determinar a que grupo ele pertence, dos catalases positivos ou dos catalases negativos. Certo? Certo, professor. Obrigado. Então, pessoal, se não tiverem mais nenhuma dúvida, por hoje é isso. Amanhã é quinta-feira, né? Nós teremos a nossa aula prática, onde nós faremos lá a leitura daqueles meios de cultura que nós terminamos na aula passada. Tá? Eu já dei uma olhada, tem um crescimento lá significativo e a gente vai analisar isso amanhã, tá certo? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de todos. Tenham todos um bom dia.